Você já imaginou uma noite silenciosa que mudou o destino de uma nação inteira? Há quase 2.700 anos, Jerusalém, a última fortaleza do reino de Judá, estava cercada por um exército de 185 mil soldados, uma força praticamente invencível na época. O medo, a tensão e a esperança se misturavam dentro dos muros da cidade. Dentro dos seus muros, o medo pairava como uma sombra. Do lado de fora, 185 mil soldados assírios cercavam a cidade. Eram guerreiros do império mais temido do mundo antigo, prontos para reduzir o reino de Judá a cinzas. O rei Ezequias e seu povo oravam fervorosamente, mas ninguém poderia imaginar que, naquela mesma noite, algo extraordinário, um evento milagroso, que desafia toda a lógica humana, aconteceria e mudaria o curso da história para sempre. Suas descobertas, publicadas na revista New Instant Archaeology, reacenderam o debate sobre a veracidade histórica desse episódio bíblico. Pela primeira vez, há evidências físicas que podem apoiar a narrativa bíblica. Recentemente, uma descoberta arqueológica revolucionária pode ter encontrado a prova física desse milagre. A Bíblia afirma que, naquela mesma noite, um único anjo do Senhor foi enviado. Ao amanhecer, os corpos dos soldados assírios estavam espalhados pelo chão. Um exército inteiro foi eliminado em silêncio, sem resistência humana. Prepare-se para uma viagem surpreendente entre fé, história e ciência, onde vamos desvendar a incrível história do anjo, que derrotou o maior exército da antiguidade. Conquistavam cidades com brutalidade, deportavam populações inteiras e destruíam os símbolos religiosos dos povos subjugados. O Oriente Próximo está dominado por um superpoder, o Império Assírio, um pequeno território ainda independente, governado por Ezequias, um rei que, segundo a Bíblia, confiava no Senhor e buscava conduzir sua nação em retidão. Entre elas, Laquis, a segunda cidade mais importante de Judá, caiu após um cerco feroz. Era ali que o rei Ezequias se refugiaria em oração. As ilustrações do palácio de Senaqueribe, encontradas em Nínive, retratam essa vitória com orgulho. Os assírios zombavam dos deuses dos povos conquistados e desafiavam publicamente o Deus de Judá, afirmando que ele não poderia salvar Jerusalém. E é aqui que a Bíblia afirma que Deus interveio de forma sobrenatural, respondendo à oração sincera de um rei desesperado. Ezequias era um reformador religioso e político, determinado a romper com a influência assíria. Uma noite silenciosa em Jerusalém. Na calada da noite, há cerca de 2.700 anos, Jerusalém estava imersa em um silêncio angustiante. O rei Ezequias, ciente de que o amanhecer poderia trazer a destruição total, dirigiu-se com seu povo em oração. A sobrevivência de Jerusalém era crucial não apenas politicamente, mas espiritualmente. Não havia mais estratégias humanas a aplicar. Estavam encurralados. Tudo o que restava era confiar em Deus. Essa cena, descrita com dramaticidade nas Escrituras, não é apenas um relato antigo, é um marco de fé diante da aniquilação iminente. A tensão daquela noite pode ser sentida ainda hoje, ao se ler as passagens de 2 Reis 19, 2 Crônicas 32 e Isaías 37. Mas o que parecia ser o fim, tornou-se palco de um milagre sem precedentes. Esse relato sempre intrigou estudiosos, crentes e céticos. Seria possível que tal evento tenha realmente ocorrido? E se sim, como? Recentemente, um arqueólogo chamado Stephen Compton anunciou algo surpreendente. Ele acredita ter encontrado o local exato onde essa intervenção divina ocorreu. Sua pesquisa, meticulosa e apoiada por tecnologia moderna, traz uma nova perspectiva. Neste texto, mergulharemos profundamente nessa história, cruzando os relatos bíblicos com dados arqueológicos e contextos históricos, para entender não apenas o que aconteceu naquela noite silenciosa, mas por que esse evento ainda ecoa séculos depois. O cenário histórico: impérios em conflito. Para compreender a magnitude do evento descrito na Bíblia, precisamos voltar ao cenário político e militar do mundo antigo. Estamos no ano 701 a.C. A Assíria, sob o governo do rei Senaqueribe, era o império mais temido da época. Seus exércitos eram organizados, disciplinados e implacáveis. Nesse cenário, o reino de Judá era uma exceção. Enquanto Israel, o reino do norte, já havia sido conquistado, e sua população deportada para terras estrangeiras, Judá era o último bastião da fé e da identidade hebraica.
Quando Senaqueribe avançou para conquistar Judá, ele já havia destruído dezenas de cidades. Seu avanço era imparável. Jerusalém agora era o próximo alvo. Mas, diferentemente das demais cidades, Jerusalém abrigava algo que nenhuma outra cidade possuía: o templo do Deus de Israel. A ameaça assíria não era apenas militar, era também espiritual. Nesse clima tenso, cercado por forças muito mais poderosas, Ezequias teve de tomar uma decisão: confiaria em alianças humanas ou em Deus? É neste momento que a história toma um rumo surpreendente e milagroso. Ezequias, o rei que orou ao invés de se render em um mundo onde os reis buscavam alianças militares, fortificações e estratégias bélicas para sobreviver, Ezequias fez algo radicalmente diferente. Diante da maior crise de sua vida, ele se voltou para Deus em oração. Ele é lembrado na Bíblia como um dos reis mais piedosos de Judá. Ele subiu ao templo, rasgou suas vestes em sinal de humilhação, e se prostrou diante de Deus. Não foi uma oração política ou ensaiada, foi o clamor sincero de alguém que sabia que apenas o Senhor podia livrá-lo. Ao fazer isso, Ezequias faz uma distinção crucial entre o Deus de Israel e os ídolos dos povos pagãos. O profeta Isaías, servo de Deus e conselheiro espiritual do rei, também intercedeu. A Bíblia mostra como os dois reis e profetas se uniram em um clamor pelos céus, algo raro e poderoso no Antigo Testamento. Eliminou ídolos, restaurou o culto verdadeiro e reconduziu a nação à aliança com o Senhor. E, muitas vezes, é ali que os milagres acontecem. Essa postura espiritual o preparou para um momento crítico diante da Assíria. Ezequias não era um rei qualquer. A resposta veio por meio do profeta Isaías, que trouxe ao rei uma palavra que mudaria o destino de toda a nação. Assim diz o Senhor: ele não é um ser distante, indiferente ao sofrimento humano. Deus ouve orações sinceras, especialmente aquelas feitas com quebrantamento e fé. O Deus de Israel, eu ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Em um discurso profético, Deus ridiculariza a arrogância do rei assírio e afirma que foi ele mesmo quem o conduziu até ali. Ou seja, mesmo os movimentos do império inimigo estavam sob o controle do Senhor. 2 Reis 19 e 20. Ao intervir, ele demonstra que nenhum império, exército ou rei é maior do que sua vontade. Mesmo quando tudo parece perdido aos olhos humanos, a fidelidade de Deus permanece firme. Mas Deus disse que eles não dariam nenhum único golpe. O por amor do meu servo Davi conecta essa resposta à aliança feita séculos antes com o rei Davi, uma promessa de que Jerusalém teria proteção especial, enquanto buscasse o Senhor. Isso é o equivalente a um general declarar que a batalha foi vencida antes de um tiro ser disparado. A Bíblia nos mostra a intensidade emocional e espiritual de Ezequias em 2 Reis 19. Deus assume o papel de defensor, dizendo: eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. 2 Reis 19 e 34. As palavras de sua oração são profundamente tocantes. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos, e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. 2 Reis 19 e 16. É uma oração de confiança, fé e súplica por intervenção divina. Pelo caminho que veio, voltaria. A guerra já estava vencida antes mesmo de começar. Ele reconhece que os assírios destruíram nações e deuses, mas ressalta: eles não eram deuses, senão obra de mãos de homens. A oração não foi apenas pessoal, e a resposta vem com uma promessa direta: eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. 2 Reis 19 e 34. Deus deixa claro que a proteção de Jerusalém não será por mérito militar, mas por fidelidade à sua palavra e seu povo. Diante disso, Deus responde: um confia em exércitos, o outro, em oração. O contraste entre a arrogância de Senaqueribe e a humildade de Ezequias é gritante. Um se gaba de seu poder, o outro se ajoelha diante do Todo-Poderoso. Este capítulo da história revela algo atemporal. Há momentos em que nossas estratégias humanas falham, e tudo o que podemos fazer é nos lançar aos pés de Deus. A resposta de Deus, uma promessa inabalável à oração de Ezequias, não foi ignorada. Deus respondeu de forma direta, poderosa e pessoal. Essa frase, aparentemente simples, carrega um peso espiritual gigantesco. Ela prova que Deus ouve.
Mas a resposta de Deus não parou por aí. Ele declarou julgamento contra Senaqueribe. A mensagem divina é contundente: Senaqueribe não entraria em Jerusalém, não dispararia flechas, nem levantaria rampas de ataque contra seus muros. Esse tipo de resposta não é comum nas Escrituras. É uma declaração de intervenção direta. É impossível exagerar a força dessa promessa. Jerusalém estava sitiada pelo exército mais mortal da terra. Esse texto também revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele é fiel às suas promessas. A soberania divina brilha intensamente aqui. Deus não age apenas para proteger seu povo, mas também para glorificar seu nome. Esse ponto nos ensina que as promessas de Deus não são frágeis. Elas não se anulam com o tempo. E então, depois da promessa, veio o milagre. O milagre da noite, um anjo contra um exército. A promessa de Deus não ficou apenas em palavras. A Bíblia descreve de forma sucinta mas impactante o que aconteceu naquela noite. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. 2 Reis 19:35. Em uma única noite, sem guerra declarada, sem flechas lançadas, sem qualquer interferência humana, o exército mais poderoso da época foi dizimado. Um único anjo do Senhor realizou aquilo que milhares de soldados não poderiam fazer. O povo de Jerusalém foi dormir cercado por uma força imensurável, e acordou cercado por silêncio e corpos. Não disse foi uma praga, uma enfermidade súbita, um fenômeno natural ou simplesmente uma ação sobrenatural direta. Anjos, na Bíblia, são descritos como mensageiros e guerreiros do Senhor. Ele pode agir além da lógica humana. E, mais do que isso, ele faz isso em favor de um povo que confia nele. Essa passagem deixa claro que eles não são figuras simbólicas ou etéreas, são reais e agem em nome de Deus. Essa ausência de explicação pode parecer frustrante para o leitor moderno, mas ela é intencional. O foco está no autor do milagre, não no mecanismo. O que deveria ser um massacre contra Judá transformou-se em um livramento inesquecível. É uma retirada silenciosa, sem vitória, sem conquista, sem glória. É impossível não se impressionar com o contraste entre a ameaça iminente e a solução divina. O texto bíblico não entra em detalhes sobre como o anjo agiu. Eles se vangloriavam de suas conquistas, destruindo templos, capturando reis e aniquilando cidades. Mas, nesse caso, os registros de Senaqueribe como o prisma de Taylor não mencionam vitória em Jerusalém. 2 Reis 19:37. O homem que desafiou o Deus de Israel encontrou seu fim da forma mais irônica possível: derrotado, envergonhado e traído por sua própria casa. Apenas dizem que ele fechou Ezequias como um pássaro em uma gaiola. A aura de invencibilidade da Assíria foi quebrada. O que antes era considerado um poder supremo na terra agora estava manchado por uma derrota inexplicável. Ele não apenas falhou em conquistar Jerusalém, como perdeu praticamente todo o seu exército durante o cerco. Representou a confirmação de que seu Deus era real, presente e poderoso para salvá-los. A retirada de Senaqueribe se tornou um símbolo eterno de que nenhuma força neste mundo é páreo para o poder de Deus. A Bíblia relata outros momentos em que o anjo do Senhor intervém de maneira sobrenatural, como quando destruiu os primogênitos do Egito na Páscoa, ou quando apareceu a Gideão e livrou Israel dos midianitas. A atuação de um único anjo para destruir 185.000 soldados é uma afirmação poderosa do potencial celestial. Um líder como ele não abandonaria um objetivo estratégico sem uma razão muito séria. A ausência de qualquer referência à tomada de Jerusalém indica, com força, que algo impediu o desfecho esperado. A magnitude desse milagre é tão grandiosa que desafia qualquer explicação racional. Muitos estudiosos tentaram oferecer explicações naturais, doenças, surtos, até pânico entre as tropas. Mas nenhuma dessas hipóteses dá conta da precisão, da sincronia e da totalidade do que ocorreu. Além disso, esse tipo de milagre não é isolado nas Escrituras. O que essa história revela é que o Deus da Bíblia não está limitado pelas leis naturais. Ao amanhecer, os habitantes de Jerusalém viram algo que jamais esqueceriam. O exército inimigo havia sido completamente eliminado.
sem que uma espada sequer fosse desembainhada pelos defensores da cidade. Essa intervenção divina mudou o curso da história, e seria lembrada por gerações como o dia em que Deus salvou seu povo com o toque de um único anjo. A retirada de Senaqueribe, a humilhação do império depois do milagre daquela noite. A narrativa bíblica segue com uma frase simples, mas de imenso significado. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e voltou, e ficou em Nínive. 2 Reis 19:36. Para um rei como Senaqueribe, famoso por suas campanhas vitoriosas, sua brutalidade e sua propaganda imperial, esse retorno sem resultado representava uma vergonha colossal. É importante entender que os reis assírios registravam suas vitórias com detalhes em tábuas, obeliscos e murais. Isso é altamente incomum. Os assírios raramente omitiriam uma conquista, e quando faziam, geralmente era para esconder uma derrota vergonhosa. Além disso, o retorno de Senaqueribe à sua capital, Nínive, sem seguir adiante em sua campanha, mostra uma mudança radical de planos. A humilhação foi tamanha que, anos depois, segundo o relato bíblico, ele foi assassinado por 2 de seus próprios filhos, enquanto adorava em seu templo pagão. A derrota do exército assírio e a subsequente retirada de Senaqueribe não foram apenas uma vitória para Judá, foram uma mudança de maré geopolítica. Para o povo de Judá, isso significou mais do que segurança imediata. Esse episódio demonstrou que a soberania divina não é apenas uma ideia teológica, ela pode se manifestar de forma tangível na história, alterando destinos e derrubando impérios. O impacto histórico. Jerusalém sobrevive à sobrevivência de Jerusalém em 701 a. Código. Foi um ponto de inflexão não apenas para o reino de Judá, mas para toda a história da fé monoteísta. Aquilo que poderia ter sido mais uma destruição esquecida nos anais dos impérios, tornou-se um marco eterno de resistência espiritual e intervenção divina. Sua população deportada, o templo profanado e a linhagem real de Davi da qual viria o Messias talvez tivesse sido interrompida. A Bíblia como a conhecemos hoje, a continuidade da fé judaica e até o nascimento do cristianismo poderiam ter tido outro rumo. Se Senaqueribe tivesse conquistado Jerusalém como fez com tantas outras cidades, o reino de Judá teria sido destruído. Por isso, este evento não é apenas uma vitória local contra um exército opressor. É uma vitória da preservação da promessa de Deus. Mas mesmo isso faria parte de um plano maior de restauração. Jerusalém não era uma cidade qualquer, era o lugar onde o Senhor havia colocado seu nome, o local do templo, o centro espiritual da nação. Os salmos de louvor e confiança, escritos em épocas de crise, muitas vezes evocam esse tipo de livramento como base para a esperança contínua. Mesmo quando tudo parece perdido e que nenhuma força, por mais poderosa, pode frustrar os planos do Senhor. Após o livramento, Judá pode manter sua identidade, sua fé e sua soberania por mais de um século, até a queda final, diante da Babilônia em 586 a. Código. A Bíblia e a tradição judaica continuamente relembram esse episódio como uma evidência clara de que o Senhor é quem luta por seu povo. Sua abordagem alia a tecnologia moderna com o estudo profundo de textos antigos e registros visuais, como esculturas e murais. E foi justamente com essa combinação de métodos que ele fez uma descoberta surpreendente, como uma lenda, um exagero poético ou uma metáfora teológica. Código. Essa afirmação não foi feita de forma leviana, foi sustentada com mapas, fotografias aéreas antigas, escavações e comparações iconográficas detalhadas. A ausência de provas arqueológicas claras permitia que céticos classificassem o relato como mito. Foram encontradas fortificações ovais que, após análise, revelaram semelhanças impressionantes com os padrões assírios do século VIII a. E se estavam, algo deve ter acontecido para forçá-los a uma retirada tão abrupta. Código. Esses relevos mostram um layout característico de um acampamento militar assírio, que Compton utilizou como modelo de comparação. Mas isso começou a mudar com a pesquisa do arqueólogo Stephen Compton. Mas ele defende que os dados físicos disponíveis hoje tornam o relato bíblico muito mais plausível do que antes se imaginava. Seu nome seria lembrado entre os maiores de Judá, e seu exemplo inspiraria gerações futuras de líderes. O próprio nome do lugar já indicava uma conexão histórica com forças invasoras.
A forma oval era típica dos acampamentos assírios, diferentemente dos acampamentos romanos, que eram retangulares. A vitória sobre Senaqueribe se tornou um símbolo da fidelidade divina. Essa narrativa moldou não apenas a teologia de Judá, mas influenciou profundamente sua cultura, liturgia e memória coletiva. Do ponto de vista político, a retirada assíria representou uma diminuição temporária da ameaça no sul do Levante. Outros povos, observando o fracasso assírio, provavelmente ganharam coragem para resistir à dominação estrangeira, enfraquecendo ainda mais o controle imperial. O prestígio de Ezequias aumentou imensamente. Ele passou de um rei acuado a um governante legitimado pela intervenção do próprio Deus. Mas talvez o impacto mais profundo desse episódio seja espiritual, uma lembrança viva de que Deus é fiel às suas promessas. Stephen Compton, a descoberta que mudou tudo. Por muitos séculos, a história da destruição do exército assírio foi considerada, por críticos da Bíblia. Compton é um estudioso independente especializado em arqueologia do Oriente Próximo. Em 2024, ele publicou uma pesquisa na respeitada revista Neo Inston Archaeology, na qual afirma ter localizado os possíveis restos do acampamento assírio, que cercou Jerusalém em 701. Compton analisou relevos do palácio de Senaqueribe em Nínive, atualmente Mosul, no norte do Iraque, que retratam o cerco de Laquis, uma cidade a cerca de 70 quilômetros ao sul de Jerusalém. Com a ajuda de imagens aéreas do início do século XX e modernos sistemas de mapeamento digital, ele identificou estruturas ovais nas redondezas de Jerusalém. Uma dessas estruturas foi localizada na área conhecida como Kirbet al-Mudawara, que, em árabe, significa as ruínas do acampamento do governante. Outra descoberta significativa ocorreu em Amienation Hill, Giviat Atamoshet, local mais conhecido pela batalha travada ali, durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Sob o solo. Essas descobertas, somadas, formam um quadro intrigante. Existe uma forte possibilidade de que o exército de Senaqueribe realmente tenha acampado ali, exatamente onde a Bíblia diz que estavam. Compton não afirma ter provado um milagre, essa não é a função da arqueologia. A pesquisa dele trouxe novo fôlego ao diálogo entre arqueologia e fé, demonstrando que, quando há honestidade intelectual, é possível que antigas narrativas bíblicas encontrem eco nos achados modernos. O acampamento oval, evidência no solo de Jerusalém. Uma das peças centrais da pesquisa de Stephen Compton foi a identificação de estruturas ovais no terreno ao redor de Jerusalém, um detalhe aparentemente simples, mas que carrega enorme valor arqueológico. Essas formações podem ser a chave para confirmar a presença do exército assírio no local exato descrito pela Bíblia. Por que isso é tão significativo? Porque os assírios tinham um estilo arquitetônico militar muito distinto. Seus acampamentos eram ovalados, em contraste com os dos romanos, que geralmente eram quadrangulares ou retangulares, organizados com ruas e praças internas. A estrutura oval era ideal para defesa, visibilidade e controle interno. Ela permitia rápida mobilização em caso de ataque, e refletia a lógica militar brutal e eficiente da Assíria. Isso se encaixa perfeitamente com o que a Bíblia descreve, um cerco montado rapidamente e encerrado de maneira abrupta e inesperada. O nome árabe Kirbet al-Mudawara, que se traduz como as ruínas do acampamento do governante, parece preservar uma memória oral ou tradição antiga a respeito daquele lugar, e que estruturas características de seu modo de guerrear foram deixadas para trás. O acampamento oval, silencioso há séculos, agora começa a falar, e suas palavras apontam na direção de uma história extraordinária. A toponímia da região, nesse caso, reforça a hipótese de que algo grandioso realmente aconteceu ali. Código não está no que os registros assírios dizem, mas no que eles deixam de dizer. O silêncio de Senaqueribe sobre a vitória que não aconteceu é, para muitos estudiosos, uma confirmação indireta de que algo extraordinário de fato ocorreu. Esse artefato contém uma descrição das campanhas de Senaqueribe, incluindo sua incursão contra o reino de Judá. Ele não menciona ter matado Ezequias, saqueado o templo, tomado a cidade ou levado prisioneiros, o que seria esperado se a vitória tivesse acontecido. Quando derrotas aconteciam, o que era raro, mas possível, elas eram omitidas ou mascaradas com linguagem ambígua.
Não há mais registros de ofensivas grandiosas ou cercos de grandes cidades na região de Judá. É como se algo tivesse abalado profundamente sua confiança e capacidade ofensiva. Ele ecoa através dos séculos como uma confirmação sombria de que sua campanha terminou em fracasso, e que esse fracasso foi tão embaraçoso que precisou ser apagado da história oficial. E é exatamente isso que encontramos em relação a Jerusalém. Afinal, se o rei da nação mais poderosa da época tivesse realmente triunfado sobre Jerusalém, ele teria alardeado isso com orgulho. Pelo contrário, a descrição é vaga e abruptamente interrompida. A ausência de uma vitória registrada não é apenas uma omissão, mas uma evidência em si, uma lacuna que aponta para um evento tão inesperado e catastrófico, que nem mesmo o mais poderoso rei ousou explicar. Isso contrasta com os detalhes abundantes que ele oferece sobre outras campanhas vitoriosas. Ali, ele diz que cercou Ezequias como um pássaro em uma gaiola. Isso inclui formações de terra e pedras dispostas em elipses, com padrões que sugerem áreas de armazenamento, zonas residenciais temporárias e zonas de comando. Essa diferença é crucial para a identificação correta das ruínas. Inicialmente considerado um antigo posto romano, passou a ser reavaliado após estudos mais minuciosos, que revelaram ausência de elementos romanos clássicos, mas forte afinidade com construções militares do período neo-assírio. Ao comparar imagens aéreas do início do século XX com os relevos do Palácio de Senaqueribe, que retratam o cerco de Laquis Compton, encontrou uma correspondência impressionante entre os desenhos assírios e o que foi descoberto fisicamente em locais próximos a Jerusalém. Esses acampamentos, segundo as medidas assírias, eram projetados para abrigar dezenas de milhares de soldados, além de engenheiros, cozinheiros, escribas, oficiais e suprimentos. Cada cidade destruída, cada rei subjugado, cada tributo recebido era gravado em relevos, inscrições em pedra e em prismas de argila. Esses documentos tinham não apenas valor histórico, mas propagandístico, serviam para exaltar o poder do rei e intimidar seus inimigos. O local conhecido como Jebel el-Mucaber, ou Monte da Munição, outro ponto estudado por Compton, revelou um sítio arqueológico com formações ovais semelhantes. Além das estruturas em si, foram encontradas ferramentas, fragmentos de cerâmica e vestígios de fundações temporárias, que sugerem presença militar intensiva, mas de curta duração. Outra pista relevante vem da nomenclatura local. Essas evidências físicas, ainda que não possam sozinhas comprovar a intervenção de um anjo, corroboram a narrativa bíblica ao demonstrar que o exército assírio esteve de fato ali, nos arredores de Jerusalém. A arqueologia, assim, serve como uma ponte entre o texto sagrado e o solo histórico. A omissão assíria, o silêncio que confirma. Uma das pistas mais intrigantes e reveladoras sobre o cerco de Jerusalém em 701 a. O Império Assírio era conhecido por documentar meticulosamente suas conquistas. No caso do cerco a Jerusalém, temos o famoso prisma de Taylor, atualmente preservado no Museu Britânico. No entanto, algo chama a atenção: Senaqueribe não afirma ter conquistado Jerusalém. Esse tipo de omissão é raro e extremamente significativo. Na retórica assíria, o fracasso simplesmente não era reconhecido. Além disso, após o episódio do cerco, as campanhas de Senaqueribe passaram a ser menos ambiciosas. Esse silêncio oficial não passou despercebido por estudiosos como Stephen Compton, que aponta para essa lacuna como uma das mais poderosas evidências indiretas de que algo anormal aconteceu. Em outras palavras, o silêncio de Senaqueribe grita. Essa lacuna narrativa é um dos pontos onde a arqueologia e a teologia se encontram. Intervenção divina ou catástrofe natural? Uma das perguntas inevitáveis que surge ao confrontarmos esse episódio bíblico com os dados arqueológicos é: o que exatamente aconteceu naquela noite? Foi mesmo um anjo? Teria sido uma praga? Um desastre natural? Ou há espaço para crer que foi uma combinação entre fenômeno físico e intervenção divina? A narrativa bíblica é clara em afirmar que o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens. 2 Reis 19 e 35. Doenças como a peste bubônica, a cólera ou até o tifo, em ambientes insalubres e com milhares de homens acampados juntos, poderiam dizimar um exército inteiro em questão de horas. Especialmente se a fonte de água estivesse contaminada, algo que o túnel de Ezequias ajudou Jerusalém a evitar.
A Bíblia descreve uma ação seletiva e cirúrgica, o que parece apontar para algo além das forças da natureza. Para os autores bíblicos e para aqueles que creem na inspiração divina das Escrituras, esse é um ato direto de Deus. Para eles, Deus pode usar os elementos da criação para realizar seus propósitos, e isso não diminui em nada o caráter milagroso do evento. Ou seja, o anjo do Senhor pode ter agido usando meios físicos como uma epidemia, mas com tempo, precisão e efeitos tão extraordinários que evidenciam claramente a mão divina. E isso, por si só, já é milagre o bastante. Ele se limita a dizer que há evidências arqueológicas e históricas de que algo repentino, catastrófico e inexplicável aconteceu. Esse episódio influenciou profundamente a forma como o povo hebreu entendia o caráter de Deus, seu poder e seu relacionamento com a nação, e que esse algo se alinha perfeitamente com o relato bíblico. Quando uma cidade era destruída, acreditava-se que os deuses daquela cidade haviam sido derrotados. Mostrou que o Deus de Israel não era como os outros. O povo viu que a súplica sincera de Ezequias não foi ignorada. A oração teve efeito real, prático e imediato. A confiança em Deus se tornou não apenas uma ideia, mas uma experiência coletiva gravada na alma da nação. Isso fortaleceu o conceito de que Deus não é um ser distante e apático, mas um pai que ouve e responde ao clamor do seu povo. Judá escapou da destruição total quando tudo parecia perdido, e isso se tornaria um tema recorrente nas Escrituras. Deus exalta o humilde, mas resiste ao soberbo. Ele é o defensor dos que confiam nele. A teologia bíblica começava a se consolidar em torno dessa ideia. Deus é soberano sobre todos os reinos da terra, não está limitado a templos ou territórios, e sua vontade prevalece sobre a força dos homens. Ele reafirmou que o Senhor é um Deus de alianças, de justiça e de poder. Um Deus que luta pelo seu povo, mesmo quando tudo parece impossível. Ele não precisava de exércitos humanos para lutar. Ele agia de forma soberana e inesperada, derrotando impérios com um único gesto ou um único anjo. Assim, para muitos, a derrota de Judá era também a derrota do seu Deus. Mas para historiadores e cientistas, acostumados a buscar causas naturais, essa explicação sobrenatural exige reflexão mais profunda. Ele pode salvar de novo. A intervenção contra Senaqueribe se tornou um alicerce da fé judaica. Há registros históricos de eventos semelhantes em outras campanhas militares na antiguidade, que causaram pânico e desordem entre tropas. Porém, nenhuma dessas hipóteses consegue explicar de forma plena a totalidade da descrição bíblica, especialmente a natureza estratégica do ataque, onde os valentes, oficiais e comandantes, são mortos. 2 Crônicas 3:2 e 21. Algumas hipóteses já foram levantadas por estudiosos ao longo dos séculos. Uma delas é a possibilidade de uma epidemia súbita. Outra teoria fala de um desastre natural, como um terremoto ou uma súbita tempestade elétrica. Além disso, se foi uma praga ou fenômeno natural, porque afetou apenas os assírios, e não os moradores de Jerusalém? Mesmo assim, há quem defenda que o milagre de Deus pode ter se manifestado através de uma causa natural. Essa visão intermediária é compartilhada por muitos teólogos modernos, que não veem contradição entre fé e ciência. Stephen Compton, em suas descobertas, não tenta explicar como os soldados morreram. Seja por meio direto de um anjo celestial, seja por uma ação de Deus utilizando fenômenos naturais, o fato permanece: um exército invencível foi completamente derrotado, sem que Judá precisasse levantar uma espada. Um evento que moldou a teologia de Israel. A destruição do exército assírio diante dos muros de Jerusalém não foi apenas um milagre espetacular, foi um marco na formação da teologia de Israel. Na mentalidade do mundo antigo, o poder dos deuses era frequentemente medido pelo sucesso militar dos povos que os adoravam. Mas a salvação milagrosa de Jerusalém desafiou esse paradigma. Essa intervenção divina serviu como confirmação prática de que o Senhor dos Exércitos era, de fato, o verdadeiro Deus, o Criador, o justo juiz, o defensor do seu povo. A vitória inexplicável também reforçou a centralidade da oração e da aliança com Deus.
Salmos como o 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, podem ter sido compostos em resposta a esse livramento. Mais adiante, os profetas Esaías e Miqueias fazem referência ao livramento de Jerusalém como prova da fidelidade de Deus e como advertência contra a arrogância dos impérios. A teologia do remanescente, a ideia de que, mesmo em meio à destruição, Deus sempre preserva um povo fiel, também foi reforçada por esse evento. Séculos depois, quando o povo de Judá enfrentava exílios, perseguições e opressões, esse relato era lembrado como um símbolo de esperança. Deus já salvou antes. Assim, esse evento moldou a identidade espiritual de Israel. Implicações para a fé cristã. A história da intervenção divina durante o cerco de Jerusalém em 701 a. Código transcende sua importância histórica e teológica para o povo de Judá. Ela também possui profundas implicações para a fé cristã. Em primeiro lugar, esse episódio revela a fidelidade de Deus às suas promessas. Para os cristãos, que veem em Jesus Cristo o cumprimento das promessas feitas a Davi, a preservação do reino de Judá é um elo essencial na cadeia que conduz ao nascimento do Messias. Essa soberania é um fundamento central da fé cristã, que afirma que nada está fora do controle do Criador, e que ele pode intervir na história para proteger e redimir seu povo. Se Jerusalém tivesse sido destruída naquele momento, o plano de redenção da humanidade poderia ter sido afetado. A fé e a humildade do rei se tornam exemplos para os cristãos sobre a importância da oração fervorosa, da dependência divina e da confiança em meio à adversidade. Além disso, o relato demonstra que Deus é soberano sobre as forças da natureza, da história e dos exércitos humanos. Ela demonstra que as narrativas bíblicas são baseadas em fatos reais, mesmo quando apresentam elementos milagrosos. Isso fortalece a confiança na Bíblia como um registro confiável da interação entre Deus e a humanidade. Assim, o evento do Antigo Testamento é visto como uma pré-figura, um prenúncio da intervenção maior de Deus na pessoa de Cristo para trazer salvação. A oração de Ezequias, atendida miraculosamente, destaca também o poder da comunicação íntima com Deus. Ruínas de acampamentos militares, vestígios de fortificações e artefatos encontrados no solo do Oriente Próximo permitem que compreendamos melhor o cenário histórico daquele tempo. Por exemplo, ao descobrir a engenharia do túnel de Ezequias, sabemos que ele não dependia apenas da fé para se preparar, mas também de soluções práticas e inovadoras para proteger sua cidade. No Novo Testamento, Jesus é frequentemente chamado de Príncipe da Paz, e Anjo do Senhor é um título associado a figuras que realizam a vontade de Deus de forma poderosa. Nem tudo que está na Bíblia pode ser interpretado literalmente, e nem toda descoberta arqueológica confirma um texto específico. Esse equilíbrio entre fé e ciência é essencial. No entanto, com o avanço das técnicas arqueológicas, a colaboração entre arqueólogos e estudiosos bíblicos tem se intensificado, trazendo novas luzes sobre a historicidade das Escrituras. Também inspira a esperança de que, mesmo em situações que parecem impossíveis, Deus pode agir de forma sobrenatural para libertar, proteger e restaurar. Isso reforça a doutrina da providência divina, segundo a qual Deus cuida dos seus filhos em todas as circunstâncias. O episódio ainda adverte contra a arrogância humana e o orgulho do poder terreno, lembrando que a verdadeira vitória não depende de força militar ou estratégia humana, mas da vontade soberana de Deus. Ela traz ensinamentos valiosos para a nossa vida espiritual e prática hoje. Para os cristãos, essa história convida a uma vida de fé ativa, oração constante e dependência total do Senhor, sabendo que Ele é capaz de agir além da compreensão humana. Ezequias fortaleceu as muralhas e planejou estratégias, mas reconheceu que a vitória dependia de Deus. Isso traz esperança e conforto para quem enfrenta situações difíceis. Como Ezequias e o povo de Judá, somos convidados a recorrer à oração sincera e à humildade diante do Senhor, confiando que Ele ouve e responde. Finalmente, a descoberta arqueológica que corrobora a historicidade do evento traz maior segurança à fé cristã. O papel da arqueologia na compreensão bíblica. A arqueologia desempenha um papel fundamental na confirmação, compreensão e contextualização dos relatos bíblicos, especialmente quando se trata de eventos antigos, como o cerco de Jerusalém por Senaqueribe.
Nossa missão é proclamar essa verdade, vivendo e comunicando a presença poderosa de Deus em nossas vidas. Em um mundo onde a força e o domínio são idolatrados, somos chamados a reconhecer nossa limitação e a buscar a proteção divina. A descoberta arqueológica recente não apenas traz luz para um dos eventos mais extraordinários da Bíblia, mas também fortalece a nossa confiança de que Deus age de maneira poderosa em meio às maiores adversidades. Seja qual for o desafio que você esteja enfrentando hoje, lembre-se, assim como o anjo do Senhor agiu em Jerusalém, o mesmo Deus está pronto para agir na sua vida. Confie, ore e mantenha a esperança viva, porque o impossível para o homem é possível para Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra, e não esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever para continuar descobrindo histórias incríveis que fortalecem a sua fé, e veja os vídeos que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. Por muitos anos, a arqueologia e a Bíblia foram vistas como áreas separadas, ou até mesmo conflitantes. O rei e o profeta juntos clamaram a Deus, evidenciando que a comunhão e a liderança espiritual têm papel decisivo na vida da comunidade. No caso específico do cerco de 701 a. Código, descobertas como as feitas por Stephen Compton fornecem evidências físicas que dialogam diretamente com o texto sagrado. Além disso, a arqueologia ajuda a esclarecer detalhes culturais, sociais e políticos que enriquecem a leitura dos textos bíblicos. Essa interdisciplinaridade torna a narrativa bíblica mais acessível e palpável, auxiliando tanto estudiosos quanto fiéis a visualizar os acontecimentos em seu contexto real, evitando interpretações puramente simbólicas ou mitológicas. Por outro lado, a arqueologia também impõe cautela. Ela exige que os relatos sejam examinados criticamente, confrontando-os com as evidências materiais. No entanto, quando descobertas arqueológicas como as de Compton se alinham com relatos bíblicos, elas fortalecem a credibilidade histórica da Bíblia e enriquecem a fé dos crentes, mostrando que os textos sagrados não são meras histórias, mas documentos que narram fatos reais, com significado espiritual. Além disso, a arqueologia tem o poder de responder a dúvidas de céticos e curiosos, aproximando o conhecimento científico da tradição religiosa e ampliando o diálogo entre cultura, história e fé. Assim, a arqueologia não é inimiga da fé, mas aliada na busca pela verdade e na compreensão profunda do que a Bíblia realmente diz. Lições atuais e aplicações espirituais. A história do cerco de Jerusalém e da intervenção do anjo do Senhor não é apenas um relato antigo para ser admirado. Primeiro, ela nos lembra da importância da fé em Deus, especialmente em momentos de crise. Essa confiança não significa a ausência de preparação prática, mas a união entre ação humana e dependência divina. Outro aprendizado é sobre a soberania de Deus. Mesmo que os desafios pareçam gigantescos, como o exército assírio que cercava Jerusalém, nada está fora do controle divino. O episódio também nos alerta contra a arrogância e a autoconfiança exagerada, mostrando que o verdadeiro poder pertence a Deus. Além disso, a narrativa enfatiza o poder da oração intercessora. Para a igreja e para os cristãos, essa história reafirma que Deus ainda atua no mundo, intervindo em favor dos que lhe são fiéis, e que milagres não são meros contos, mas realidades que fortalecem a fé. Ela também inspira perseverança, mostrando que mesmo em meio a ameaças aparentemente insuperáveis, a esperança deve ser mantida, pois Deus é capaz de transformar situações. Finalmente, a história nos convida a testemunhar e compartilhar a fé, assim como Ezequias queria que todos os reinos da terra soubessem que só tu, Senhor, és Deus. Assim, essa narrativa antiga continua viva e relevante, oferecendo lições eternas para todos que buscam caminhar com Deus em meio aos desafios do mundo atual. Essa história vai muito além de um simples relato bíblico, ela é um poderoso testemunho da soberania de Deus, da força da fé e do impacto real da oração na história da humanidade.